Nascido como John Arthur no dia 2 de abril de 1926, Sir Jack Brabham tomou gosto desde a infância pela mecânica e pelos automóveis. Decidiu se tornar engenheiro mecânico ainda aos 15 anos e logo trabalhou vendendo motos que ele comprava, consertava e revendia. Se alistou na Real Força Aérea Australiana aos 18 anos durante a Segunda Guerra Mundial e foi lá que se aperfeiçoou como mecânico de voo, profissão escassa naqueles tempos. 2 anos após, recebeu alta com o posto de líder de aeronave e começou um pequeno serviço de reparo e usinagem em uma oficina construída por seu tio em um terreno atrás da casa do seu avô. Terça-feira, 2 de abril de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de a gente lembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, continuarem fazendo, claro, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Brabham começou a competir depois que um amigo estadunidense, Johnny Schomburg, o convenceu a assistir uma corrida de monopostos pequenos, os famosos Midget Racers, que na Austrália eram conhecidos como Speed Cars. À época, Brabham não tinha ideia de pilotar, pois achava que os pilotos eram todos lunáticos, mas ele concordou em construir um modelo para Schomburg. Só que em 1948, a esposa de Johnny o convenceu a parar de correr, e por sugestão do próprio estadunidense, Brabham assumiu o volante. Imediatamente descobriu que tinha talento para pilotar e venceu em sua terceira corrida. Passou a competir regularmente e levou um tetracampeonato da categoria, entre 48 e 51. Ao mesmo tempo que brilhava nas pistas, o orçamento apertado quase o fez desistir. Foi aí que um jovem engenheiro chamado Ron Tauranac o levou para o troféu Cooper Bristol, e em 53, com o modelo que ele comprou e modificou, ganhou o campeonato de Queensland Road Racing. Participou de corridas por toda a Austrália e Nova Zelândia até 55, empilhando vitórias e recebendo o apelido de Black Jack devido à sua pilotagem implacável. Aí foi convencido por Jim Delamonte, gerente de competições do Real Automóvel Clube Britânico, a migrar para a Europa. Chegando na Grã-Bretanha, comprou outro Cooper para participar de competições nacionais. Visitava regularmente a fábrica de peças da montadora e logo se tornou amigo de John Cooper. Brabham não era necessariamente empregado da empresa, mas começou a trabalhar em um carro esportivo destinado à Fórmula 1, o Bobtail, e com ele fez sua estreia na categoria em 55, em Entry. Ainda no mesmo ano, com o mesmo modelo, chegou em quarto na Redex Trophy em Snetterton, quando brigou durante muito tempo contra Shirley Moss. O Bobtail foi para a Austrália para ser vendido e ajudar na mudança permanente para a Grã-Bretanha, junto à sua esposa Betty e seu filho Geoff. Em 56 tentou a sorte com o Maserati, mas seu ano foi um fiasco e acabou tendo a temporada salva novamente pela Cooper em carros esportivos e na Fórmula 2. Naquela época, os carros da montadora britânica já tinham os motores colocados atrás do piloto. Era uma revolução, já que quase todos os carros possuíam os motores na parte frontal. Em 57, sua sorte começou a mudar. Terminou em sexto em Mônaco, mas estava em terceiro até o suporte da bomba de combustível falhar e ele completar a prova empurrando o seu Cooper. Chegou ao final também em Rouen e em Pescara. Naquele ano, ingressou no WSC e participou pela primeira vez às 24 horas de Le Mans com a Aston Martin. O desenvolvimento do chassi com motor central crescia a olhos vistos e em 58, além de campeão da Fórmula 2, fez seus primeiros pontos na Fórmula 1 ao chegar em quarto no GP de Mônaco e também foi segundo na etapa de Silverstone com os protótipos. Aí veio o ano de 59. Com os motores Climax de 2,5 litros, o projeto de motor central chegava ao seu ápice. Só para terem ideia, essa arquitetura de construção dos carros é até hoje utilizada na Fórmula 1. E Brabham não deixou por menos. A bordo do T51, o australiano venceu em Mônaco e em Entry, e com mais 3 pódios, conquistou seu primeiro título na categoria, que também era o primeiro título da Cooper. Mas não era um ano comum.
Naquele ano, Brabham cogitou comprar a Cooper junto com Roy Salvadori e ao final daquele ano convidou Tauranak a ir trabalhar com ele. Jack possuía uma concessionária e queria que Ron produzisse kits de atualização para os Sunbeam Happier e Triumph Herald, mas já pensava em projetos de carros de corrida. E foi na abertura da temporada de 60, ao voltar de Buenos Aires, que as coisas começaram a mudar. A Cooper não queria atualizar seu carro, mas Brabham foi firme na necessidade. Na Argentina, não fossem as quebras dos rivais, a equipe não venceria. E aí nasceu o T53, que já tinha o dedo de Tauranak. Acabou desclassificado em Mônaco, mas depois disso emplacou 5 vitórias seguidas: Zandvoort, Spa-Francorchamps, Reims, Silverstone e Boa Vista. O título estava nas mãos desde que Moss, seu rival na disputa, se acidentou na Bélgica e ficou 2 meses afastado. Quem mais se aproximou dele na tabela foi Bruce McLaren, mas o bicampeonato veio na Itália quando os times britânicos se retiraram por falta de segurança. A experiência de Brabham foi fundamental na conquista, e uma nova página seria escrita a partir de 61. Antes vale falar que sua temporada na Fórmula 1 foi um desastre, com apenas 3 pontos. A Climax demorou na produção de seus motores de 1,5 litro e a Cooper foi amassada por Lotus e Ferrari. Brabham venceu apenas nas provas extra-campeonato, vencendo em Snetterton, Bruxelas e Entry. Também naquele ano fez sua primeira aparição nas 500 milhas de Indianápolis, a única em que ele chegou ao final. Mesmo em nono, a sua participação seria um divisor de águas para o automobilismo dos Estados Unidos, que começaria a trocar os carros de motor dianteiro para os modelos com o motor traseiro. Mas não esquecemos da nova página. Foi naquele ano que Brabham e Tauranak criaram a Motor Race Developments, que produzia carros de corrida para clientes. O primeiro modelo da empresa apareceu na Fórmula Júnior no meio de 61. Em 62, Jack saiu da Cooper e começou a pilotar os modelos da MRD. Nascia a Brabham Race Organization. Só que a temporada de 62 foi tenebrosa porque o piloto não se adaptou ao limite de motores de 1.500 cilindradas que a Fórmula 1 implementou naquele ano. Mesmo com um carro quase nada confiável nos primeiros anos de existência, ainda assim Brabham conseguiu 2 quartos lugares nos Estados Unidos e na África do Sul em 62, o segundo lugar no México em 63 e 2 terceiros na Bélgica e na França em 64, mas longe de impressionar. Em 65, o piloto principal do time era Dan Gurney, que já havia estreado no time em 64 e dado à equipe sua primeira vitória em Rouen. Jack chegou a considerar a hipótese de se aposentar ao final daquele ano para se dedicar exclusivamente ao gerenciamento do time. Acabou desistindo depois que Gurney, no fim da temporada, saiu para criar a Anglo-American Racers. Naquele ano os resultados foram bem melhores. Gurney obteve 5 pódios seguidos, terceiro em Zandvoort, Nürburgring e Monza, e segundo na perna norte-americana em Watts Glen e no Hermanos Rodrigues. Brabham dividiu seu carro com Denny Hulme e Giancarlo Baghetti e subiu ao pódio nos Estados Unidos. A desistência da retirada fez Brabham escrever um ineditismo, até hoje exclusivo na Fórmula 1, em 66. Vieram os motores de 3 litros na categoria, só que enquanto os rivais apanhavam para desenvolver os propulsores de 12 cilindros, que eram pesados, Brabham foi por outra linha. O motor de 8 cilindros foi feito pela Repco, que não tinha experiência em projetar motores, mas Jack convenceu os australianos a construir a unidade em torno de um bloco obtido do motor de liga de alumínio da Oldsmobile, inclusive usando componentes já existentes do bloco. Não era um motor potente, todos sabiam disso, mas por ser leve e confiável, ajudaria a obter resultados. Dito e feito, as outras equipes sofreram com a falta de confiabilidade de seus modelos e Brabham corria com seu BT-19 projetado por Tauranak para fazer história. Na França, Jack venceu, acabou com um jejum que vinha desde quando foi bicampeão e se tornou à época o primeiro piloto a vencer com seu próprio carro, feito só igualado por McLaren e Gurney, mas não parou por aí. Ele venceu em Brands Hatch, Zandvoort e Nürburgring na sequência, sendo que nos Países Baixos estava irritado sobre as alegações da imprensa sobre sua idade, e numa resposta bem sarcástica, botou uma barba falsa, uma bengala e foi mancando até seu lugar no grid. O título estava nas mãos e nem precisou chegar ao fim em Monza. A enorme vantagem antes da corrida italiana para John Surtees
o único que podia levar a taça, obrigava o britânico a vencer todas as corridas restantes. O vazamento de combustível fez Surtees abandonar a prova, vencida por Ludovico Scarfiotti. Foi a única vitória dele na categoria e vale como registro também a última vitória de um italiano no GP da Itália, guiando uma Ferrari. Brabham se tornou o primeiro e até hoje o único piloto a ser campeão com sua própria equipe. E naquele instante, o segundo piloto a conquistar 3 títulos da categoria. E se para o Brabham piloto a história estava escrita, as coisas melhorariam mais ainda para a Brabham equipe. Em 67 veio o segundo título do time, dessa vez com Denny Hulme. Jack sofreu com alguns problemas mecânicos que o tiraram da briga, mas tinha explicação. O australiano testava as peças novas primeiro, e com isso ficou meio vulnerável a esses problemas. Ainda assim venceu na França e no Canadá, e obteve outros 3 segundos lugares para alcançar seu primeiro vice-campeonato. Em 68, Hulme foi para a McLaren e Brabham colocou Jochen Rindt no outro cockpit. Foi um ano bem ruim para o time, repleto de quebras e somente a 8ª posição na tabela de construtores. Foram 2 pódios para Rindt e só 2 pontos para Brabham. Mas ao final daquele ano, uma realização pessoal. Desde que se mudou para a Europa, ele tomou gosto pela aviação, chegando a comprar um modelo em 59, quando conseguiu o brevet, para transportar a família e membros da equipe para as corridas na Europa. 10 anos depois do início das aulas, alcançou o desejo de voar da Grã-Bretanha para a Austrália e o fez em um pequeno Beechcraft Queen Air com motor duplo. O ano de 69 trouxe mais um novo piloto. Jack Ickx chegou para o lugar de Rindt, que se mudou para Lotus. O ano estava sendo mais do mesmo, com 1 ponto conquistado em Zandvoort, até que antes da etapa da França ele se acidentou em um teste e machucou gravemente seus pés. Retornou às pistas em Monza e depois disso conseguiu 2 pódios no Canadá e no México. Àquela altura, sua esposa pedia para ele parar de correr, pois havia ficado assustada com a lesão e temia coisa pior. Meio contrariado, ele decidiu que o ano de 70 seria o seu último nas pistas. Sua parte na equipe foi vendida a Tauranac e mais uma vez um novo companheiro de equipe. Rolf Stommelen ocupou a vaga de Ickx, que foi para a Ferrari. O seu ano derradeiro começou de forma incrível. Aos 44 anos, Brabham venceu em Kyalami, após grande duelo contra Jack Stewart nas voltas finais. Aquela seria a última vez do australiano no alto do pódio na Fórmula 1. Poderiam ter outras 2 vitórias para ele na temporada. Só que em Mônaco, um erro na última curva o fez ficar atrás de Rindt. E na Grã-Bretanha, a falta de gasolina obrigou a levantar o pé, também no último giro, e também perdendo para Rindt. Ao final do ano, o 6º lugar na tabela e o encerramento de uma carreira genial. Foram 126 corridas disputadas, com 14 vitórias, 31 pódios, 13 poles e 12 voltas mais rápidas. Naquele ano ele disputou tanto as 500 milhas de Indianápolis como as 24 horas de Le Mans pela última vez. Estava na disputa do WSC daquele ano e foi coroado em sua última corrida, quando venceu os 1000 km de Paris, ao lado de François Cevert. Após se aposentar, Brabham se mudou com a família para uma fazenda entre Sydney e Melbourne, mas mantinha uma pequena empresa de aviação, oficinas e concessionárias de automóveis, e montou a Engine Developments em 71, junto com John Judd, que havia sido o nome primordial na concepção dos motores Repco e que depois se tornaria um dos mais conhecidos e importantes construtores independentes da Fórmula 1 e do Endurance. Brabham fez breves retornos às pistas de forma pontual. Disputou a Bathurst 1000 entre 76 e 78, uma delas com seu filho Geoff dividindo um Ford XC Falcon, e chegou em 6º em 78 com o Holden Torana. Também disputou a Sandown 1000 em 84, quando a corrida fazia parte do WSC, a bordo do icônico Reutemanns Porsche do time de Richard Lloyd. O legado de Jack Brabham permanece até os dias atuais. Seus títulos mundiais foram a porta aberta para que outros pilotos australianos, declarados fãs do Blackjack, ingressassem na Fórmula 1 com bastante sucesso, entre eles Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo, todos vencedores na categoria máxima dos monopostos. A equipe fez parte do grid até 92. No final de 71, Bernie Eccleston comprou de Tauranac a equipe e, sob seu comando, que durou até o fim de 88, Nelson Piquet conquistou os títulos de 81 e 83, além de outros nomes que correram após a saída de Brabham: Carlos Reutemann, Wilson Fittipaldi, Graham Hill, José Carlos Paty,
Niki Lauda, Riccardo Patrese e Damon Hill são alguns deles. Para desespero de Beth, que queria ver seus filhos longe do esporte a motor, os três, Geoff, Gary e David, se tornaram pilotos, todos com o apoio de Jack no começo de suas carreiras. Geoff conseguiu 9 pódios na kart, foi campeão da Can-Am em 81, tetracampeão da INSA entre 88 e 91, venceu as 12 horas de Sebring em 91 junto a Gary, as 24 horas de Le Mans de 93 com a Peugeot e a Bathurst 1000 em 97 junto a David. O caçula da família foi campeão da Fórmula 3 britânica e do GP de Macau em 89, foi piloto da Fórmula 1 em 90 e em 94, campeão do Super GT japonês em 96 e bicampeão da American Le Mans Series em 2009 e 2010. Também venceu as 24 horas de Spa em 91 com a Nissan e as 24 horas de Le Mans de 2009 com a Peugeot. Ainda possui mais 2 vitórias de classe na prova francesa e mais 4 conquistas de classe nas 12 horas de Sebring. Seu filho, Samuel, foi vice-campeão do GT4 australiano em 2022 e hoje, além de ainda pilotar, é mentor de jovens pilotos. Um deles, Josh Buchan, campeão do TCR australiano em 2023. Gary, o irmão do meio, além da vitória em Sebring já mencionada, foi vice-campeão da Fórmula 3 britânica em 88 e campeão da Fórmula 3000 britânica em 89. Passou pela Fórmula 3000 internacional e pela Fórmula 1. Também tem um filho piloto, Matthew, que atualmente é piloto da AO Racing no INSA Sports Car, mas já foi campeão da USF 2000 em 2012, da Pro Mazda em 2013 e tricampeão de Super Trucks em 2018, 2019 e 2021. Ainda passou pela Indy Lights, pela Fórmula E, correu pela IndyCar as etapas de Indianápolis e a Indy 500 em 2016 e venceu as 12 horas de Bathurst na classe C em 2018. Uma família ligada ao esporte a motor há mais de 60 anos e que segue ativa, disposta a manter o nome e as lembranças tanto de Jack quanto da Brabham nas pistas. Em 2018 nasceu a Brabham Automotive, uma fabricante de carros esportivos que durou até mês passado, cujo primeiro lançamento foi o Brabham BT62. Curiosamente, o nome sucede o BT61, modelo que a Brabham utilizaria na temporada de 93 da Fórmula 1 caso tivesse continuado. Em novembro de 2019, David e Will Powell pilotaram o modelo em uma etapa do Campeonato Britânico de Endurance e venceram a primeira das 2 corridas do fim de semana em Brands Hatch. Em 2021, o modelo BT63 disputou a etapa de Paul Ricard da GT2 European Series, pilotado por Brabham e Dennis Andersen pela High Class Racing. Felizmente, todo o legado de Jack Brabham se mantém intocável, mesmo 10 anos após a sua partida aos 88 anos de idade. Conhecido pelo seu humor sagaz, tipicamente australiano, dentro da pista a agressividade era seu ponto mais forte, que cativou torcedores pelo mundo e até mesmo o respeito dos adversários. Jack recebeu a Ordem do Império Britânico em 67, sendo o primeiro piloto do pós-guerra a ser condecorado, no mesmo ano que foi intitulado como o maior nome australiano daquele ano. Dentre várias outras honrarias, também foi incluído no Hall da Fama do Esporte Australiano em 85, no Hall da Fama do Esporte a Motor Internacional em 90, no Hall da Fama do Esporte a Motor Australiano em 2011 e seu sobrenome batizou um distrito na região de Perth e uma escola de treinamento automotivo. Jack Brabham é gigante. Aliás, os pilotos dos anos 60 são gigantes, são verdadeiros heróis e corajosos, né, de correr naquelas condições que a gente tinha antigamente. Eu arrisco a dizer que acho que ninguém vai igualar o que Jack Brabham fez na Fórmula 1, ser campeão com sua própria equipe. Ainda mais nessa atual geração que cada vez menos os pilotos vão se sentindo confortável com, digamos, responsabilidades além de pilotar. Provavelmente esse vai ser um dos únicos recordes que ninguém vai superar, que ninguém vai igualar. Então, só por isso, Jack Brabham já merecia estar aqui no quadro. Fora todos os títulos, todas as suas vitórias, fora o legado da equipe Brabham, campeão depois 2 vezes com Nelson Piquet, e até hoje o sobrenome Brabham segue nas pistas. O próprio Matthew, no início do ano, nas 24 horas de Daytona, ele já foi segundo colocado na LMP2, então quer dizer, é o sobrenome Brabham que já está dentro da sua 3ª geração e vai seguindo.
Gostaram, né, pessoal? É um enorme piloto, gigante piloto que tinha que estar aqui no nosso quadro. Semana que vem é a vez do TBT, é a vez da Lembrança de Quinta. Então o personagem volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira tem aquecimento a partir das 9 da noite. A gente espera vocês. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau!